Olá, iniciamos agora mais uma videoaula ou apresentação da parceria educacional da Abrasfid com a Nonin. A apresentação de agora em relação ao básico 2, a monitorização na ventilação mecânica domiciliar. Meu nome é Rui Pires, eu sou fisioterapeuta, especialista em fisioterapia e pneumologia pela Unifesp, mestre e doutor em ciências pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Gostaria também de declarar o meu conflito de interesse, eu trabalho na Nonin, que é uma empresa que trabalha com monitorização e oximetria dos pacientes. Então, vamos em frente. O que a gente tem que monitorar? A gente já viu numa apresentação anterior que alguns pontos que a gente tem de ventilação mecânica, como escolher um equipamento, alguns parâmetros, bem como também os modos ventilatórios mais comuns. Então, o paciente já está na ventilação mecânica. Como é que a gente monitora? Como é que a gente segue esse paciente? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o volume corrente. Em determinados equipamentos, você vai ter esse dado. Em alguns equipamentos, você não tem, mais antigos, você não tem esse dado. Mas o volume corrente, se você tiver no modo volume controlado, ele vai aparecer direto, né? Vai ter marcado lá o volume corrente, ele vai ser a resultante. No modo pressórico, ele vai variar. Então, se eu estou no modo de pressão controlada, pressão de suporte ST ou S, modo espontâneo, o meu IPAP, ou a minha pressão de suporte, quanto maior eles forem, quanto maior o número, maior vai ser o meu volume corrente, tá? Ele vai variar, esse volume pode variar, principalmente nos casos, nos modos pressóricos, em relação aos decúbitos do paciente. Então, obviamente, como a pressão está fixa, se eu estou sentado, ou eu estou deitado, ou de lado, eu vou ter variações no meu volume. Não deve ser utilizado como único parâmetro de monitorização. Por quê? Porque normalmente ele está subestimado nos ventiladores, porque existe um algoritmo de compensação de fuga. Lembra que se eu estou com circuitos fechados ou circuitos passivos que tem porta exalatória, na verdade o equipamento ele vai simular ou ele vai estimar essa fuga que vai acontecer. Então o volume corrente ele vai ser estimado, não vai ser real, a não ser que seja um modo volume controlado. E mesmo assim, modos volumétricos controlados, você só garante efetivamente 100% volume quando você tiver com circuito ativo, ou com linha de pressão, ou circuito duplo. Se você tiver, mesmo no modo volume controlado, mas estiver com uma porta exalatória, vai ter fuga, e aí, novamente, o volume ele passa a não ser 100% fidedigno. Alguns ventiladores ou biníveis, eles contam ainda com essa funcionalidade, que é o reconhecimento do circuito, onde ele vai calcular o espaço morto, e isso vai melhorar também a sua estimativa do volume corrente. O segundo ponto que a gente deve monitorizar na ventilação mecânica, né, em qualquer paciente no domicílio que esteja sujeito à ventilação mecânica, seja ela como suporte, como um exercício ou como dependência total, é o vazamento. Então, a gente tem que entender o que é o vazamento intencional e o vazamento não intencional. Como eu já descrevi, no vazamento intencional é aquele que vai vazar pela porta exalatória. Eu quero que isso saia, né? Por quê? Porque no domiciliar os equipamentos têm um ramo único em sua maioria. Então, por esse ramo único, que é só um circuito, o ar vai entrar e sair pelo mesmo circuito. Então, você precisa ter uma porta exalatória. Isso que eu chamo, algumas pessoas chamam de válvula, mas na verdade o nome correto é porta exalatória, que é por onde o ar vai sair na exalação. Então, veja se no caso aqui, a gente está pensando no paciente traqueostomizado, mas se eu tiver numa não invasiva, é por isso que algumas máscaras contam com pequenos orifícios. Esses orifícios a gente chama de respiradouro ou porta exalatória, no caso de algumas cânulas que você adequa ao circuito, e é por lá que vai sair o ar. Então, esse é o vazamento que eu quero, né? Porque é o normal, o que eu espero do ventilador. Agora, existe um vazamento involuntário, que esse é devido aqui ao acoplamento, ou não total acoplamento da máscara ou da interface com o paciente. Tá? Então, você pode pensar, existe alguma condição onde não exista vazamento na não invasiva? Olha, até existe, mas é difícil, e por isso que existem níveis aceitáveis de vazamentos ou de fuga não intencional.
Para algumas marcas, a ResMed, por exemplo, esse valor fica em torno de 20 a 30 litros por minuto, a depender da interface. Para a Philips, é a mesma coisa. Para outros equipamentos, outras máquinas, por exemplo, os equipamentos da GasLive, esses níveis de aceitação são um pouco menores. Então, cabe a vocês olharem qual que é a marca que vocês estão trabalhando, qual que é o fabricante, e perguntar ou buscar essa informação. Olha, eu estou com um dispositivo da marca X, qual que é não é a capacidade dele de compensar vazamento, e sim o quanto esse vazamento está atrapalhando o FD-digno ou não. Tá? Fugas elevadas vão dificultar o reconhecimento dos disparos, e esse é o problema da fuga. Então, lembra, a gente já comentou em outra apresentação a relação da sensibilidade do disparo e a sensibilidade de ciclagem. Então, se você tem fuga, isso vai atrapalhar um pouco o reconhecimento do ventilador. E, obviamente, se ela vai atrapalhar o reconhecimento do ventilador ou do binível para iniciar um ciclo ou terminar um ciclo, isso vai gerar sincronia e vai diminuir o conforto do paciente. O terceiro ponto que a gente vai comentar, que deve ser monitorizado, é a frequência respiratória. Esse é um aspecto, né, ou um ponto mais fácil da gente, um parâmetro mais fácil da gente monitorar. Né? Então, alguns equipamentos já trazem esse parâmetro, fica fácil de olhar, mas também não é nada difícil a gente contar a frequência respiratória de um paciente. Então, aumentos da frequência respiratória vão indicar exacerbação ou piora clínica, mas veja, gente, quanto que é a frequência normal? Pensando aqui num adulto, alguma coisa em torno de 14 a 16. Se você tem um aumento aí de 30, 40% da frequência respiratória, isso é algum sinal, tá? Então, se você está aí com 14, aumentou para 15 ou 16, isso é normal. Se você tem alguém que o padrão dele, o comum dele é 14, ele passa para 20, alguma coisa está muito errada, tá? Então, é importante a gente entender qual que é o basal do paciente, e alterações aí acima de 40% na frequência respiratória podem indicar aí algum problema ou algum período de exacerbação ou piora clínica do paciente. Toma cuidado também, frequências respiratórias muito baixas podem levar o paciente a fadiga ou hipoventilação noturna, isso também é ruim. E a gente tem que tomar cuidado com a ausência de backup. Então, lembra, a gente já discutiu nos modos, existe o modo espontâneo e o modo espontâneo com backup de frequência. No início da necessidade, às vezes um paciente neuromuscular, por exemplo, que ele começa, um paciente com DPOC, em teoria, eles ainda têm o disparo, eles ainda têm drive eficiente. Mesmo nesses pacientes, a nossa recomendação aí pessoal é você ter sempre um backup de frequência e não deixar o paciente sem backup. Mesmo esses pacientes com drive, sejam neuromusculares na fase muito inicial e sejam os pacientes com DPOC, eles se beneficiam e melhoram tanto a ventilação como a troca gasosa com um backup de frequência no período noturno. O outro ponto que a gente vai falar de monitorização é a oximetria. Então, a oximetria, a saturação periférica, ela vai avaliar indiretamente a oxigenação do paciente. Em alguns serviços, normalmente nos home cares, você tem o paciente dependente de ventilação mecânica, ele possui uma monitorização de oximetria, né? Em alguns serviços isso não é comum, e aí às vezes o paciente que está no uso intermitente, também isso é questionável, ou não é 100% aceito por todas as empresas ou as pessoas que trabalham, mas lembrando que valores de normalidade vão estar em torno de 92% e para qualquer paciente pneumopata, dependendo ou não de ventilação mecânica, ele merece uma avaliação que não seja contínua, mas uma avaliação de tempo em tempo da oximetria desse paciente. No caso do paciente não possuir uma monitorização contínua, seja aqui por um equipamento de mesa, por exemplo, vale a pena você, nas visitas clínicas, pelo menos checar esporadicamente como está a saturação do paciente. Lembrando ainda que algumas máquinas, a boa parte dos biníveis, eles já contam com um módulo de oximetria e esses módulos e valores vão ser acoplados ao ventilador mecânico. Por que a oximetria é importante? Porque veja que aqui em períodos onde você faz uma análise fina, vejam que aqui eu mandei a pressão, eu estou computando aqui a minha frequência respiratória, mas por algum motivo essa frequência respiratória ou essa pressão gerada não gerou volume, e isso acaba gerando episódios de dessaturação.
Bom, isso são os parâmetros que a gente indica, né? Os parâmetros mínimos que a gente deve monitorizar ou prestar atenção no domicílio. Vamos falar rapidamente agora, nos minutos que nos restam, sobre alguns acessórios. Aqui eu comentei, existem vários tipos de circuito. O mais comum é o circuito simples, que ele pode estar associado, então, uma modificação ativa ou passiva, a gente vai falar no próximo slide. Então, esse é o circuito simples, está em 90% dos domicílios, é o mais comum, né? De em torno de aí 8%, ou 5%, ou 10%, vamos dizer assim, né? Circuito simples com válvula, algumas pessoas chamam ele de circuito ativo. Um detalhe aqui é que esse circuito ativo você precisa estar com uma máscara não ventilada. Se eu comentei que aqui tem que ter aqueles orifícios para o vazamento ou respirador, esses equipamentos aqui precisam de máscara de cotovelo azul, ou seja, não ventiladas, tá? Quem se ateve ao detalhe aqui, o posicionamento correto do filtro barreira, umidificação ativa e, se eu tiver um circuito duplo, o posicionamento dos filtros barreiras. Tá? Então, se eu tivesse aqui um HME, eu trocaria esse circuito ativo aqui, esses filtros barreiras, por um HMF aqui na ponta. Tá? Bom, só como curiosidade, existem diversos tipos de circuito com diversos comprimentos, diâmetro interno, olha aqui para neonato, pediátrico e adulto. Existem circuitos com e sem dreno d'água, né? E alguns, esse é bem raro no domicílio, fio aquecido para evitar condensação, tá? Umidificadores, nós temos dois tipos, os ativos e os passivos, né? As vantagens do ativo, menor restrição ao uso, melhor na presença de vazamentos, porque você não vai ter perda aí da umidificação, e melhor também quando usa em oxigênio suplementar. Desvantagem, baixa mobilidade. Se você tem um paciente em uso de umidificação ativa, por favor, nas transferências do paciente, ou no deslocamento, ou nas mobilidades, não se move o paciente dependente de ventilação mecânica com aquecedor ou umidificador ativo. Por quê? Porque essa água que está nesse reservatório aqui, ela vai acabar se deslocando para os circuitos, podendo encharcar o paciente. Acúmulo de água no circuito, essa também é uma desvantagem, maior custo, e sem bateria, não indicado para transporte. A gente já comentou sobre isso também. Os passivos, está aqui, né? Veja que nessa composição, se eu estou com HMEF aqui, eu não preciso do meu filtro barreira. Vantagens, menor custo de manutenção, menor risco de infecção e mobilidade. Eu não tenho problema nenhum em deslocar com o HMEF. Quando a gente fala aqui de menor custo, isso a gente não tem tempo para abordar isso nesse momento, mas é menor custo porque se você pegar todos os custos, eles, na verdade, o HMF ele acaba sendo mais barato. Agora, quando você pega e fala, olha, quem que está pagando, né? Porque a umidificação ativa, quem paga a energia não é o home care, não é o fornecedor do aquecimento, do umidificador passivo, né? Então, ele, no geral, ele tem menor custo, mas aí também depende de quem está pagando, quem está carcando com todos os custos, ou se o custo está sendo dividido entre as devidas partes. Desvantagens, se você tem excesso de secreção, baixo volume corrente ou fugas elevadas ou em pacientes hipotérmicos, ele está contraindicado. Esses são os pontos que a gente gostaria de deixar registrado, né? Então, falar um pouco sobre a monitorização e um pouco sobre os acessórios da ventilação mecânica do domicílio, de uma maneira muito rápida. Se você quer saber mais algum ponto específico e abordar em 15 minutos mais algum ponto dessa apresentação, comenta com a gente, manda uma mensagem, aqui estão meus contatos, ou fala com a Brasfeed e vai ser um prazer elaborar mais um material para vocês. Um grande abraço e até mais.